José Carlos Araújo. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Obrigado, Isabelle. Boa tarde para você. A noite de ontem foi inesquecível, não apenas para o Léo Moura, o Leonardo Moura que estava se despedindo, mas para aquele público de 30 mil torcedores, público que foi ao Maracanã aplaudir, vibrar e não se afastou. O jogo em si valeu pouco, aquele 2-0 não valeu quase nada. O que eu não entendi foi o Vanderlei, depois, antes do Léo Moura fazer a entrevista final, explicar por que o Pará foi contratado. Ali encaixou mal demais numa festa de despedida do Léo Moura. Primeiro destaque do cartão vermelho dele, Gilson Ricardo. E é para o nosso Vanderlei na coletiva. Vanderlei, meu querido, Vanderlei, tá muito nervoso, querido. Pergunta se dá carrinho na galera. A função do jornalista é perguntar, meu amigo. Você tem que responder. Então você não pode, não vou para a coletiva que eu não aturo essas malas, a imprensa não... Fala isso, é mais fácil. E no dia de ontem... Aí ontem você tinha que falar, que legal, galera veio toda, Léo Moura, um cara espetacular, um grande jogador, ótimo profissional, 10 anos de Flamengo, nunca me deu problema, como também não deu problema nenhum treinador. Não, chegou lá, não, porque o Pará. Na despedida do Pará, quando ele sair do Flamengo, com certeza teremos também 30 mil pessoas, Vanderlei. Estou já vendendo ingressos para esse jogo. E olha que a decisão de não renovar com o Léo Moura até o final do ano partiu do Vanderlei Luxemburgo. Logicamente que a diretoria do Flamengo encampou, mas a decisão foi do Vanderlei. Agora, o Pará é um jogador limitado, como foi no Santos, como foi no Grêmio. Não é nada de extraordinário. O Léo Moura ficou marcado nos 10 anos que ele passou pelo Flamengo como um ídolo e principalmente numa carência de ídolos no futebol do rubro-negro. Destaque agora é do Canhotinha, Gerson. Muito boa tarde, garotinho, boa tarde, amigos. Logo de cara, 41 minutos de jogo ontem, primeiro tempo, 41 minutos de jogo. O Leonardo Moura não errou um passe e ainda deu um passe para o primeiro gol. Ele saiu aos 8 minutos do segundo tempo. Entrou o Pará. Aos 16 minutos, portanto, 8 minutos depois, o Pará tinha errado 3 cruzamentos. Muito boa tarde a todos. É o matemático Canhotinha. Emoção e lágrimas marcaram a noite de despedida do Leonardo Moura do Flamengo. Tinha até o galinho Zico lá, tirando foto com todo mundo. Vamos ver os melhores momentos. Lágrimas, reverências e muita emoção. Foi assim a noite de despedida de Léo Moura do Flamengo. Zico, maior ídolo da história do clube, abriu as homenagens ao lateral que vestiu a camisa preta e vermelha por 10 anos. O rubro-negro dominou a partida. No primeiro tempo, o dono da festa deu passe para Eduardo da Silva abrir o placar. No início da segunda etapa, mais emoção. Matheus Sávio marcou seu primeiro gol no time profissional. Aos 9 minutos, o momento da despedida. Léo Moura foi substituído pelo também moicano Pará. O zagueiro Marcelo saiu na mesma hora para a entrada de Wallace, que recebeu a braçadeira do capitão. No estádio, o som de um coração pulsa, representando os sentimentos de cada um dos mais de 30 mil torcedores presentes. O placar de 2-0 foi o coadjuvante da noite. Aos gritos de "Fica, capitão", Léo Moura não disse adeus, e sim um até logo. O amor pelo Flamengo do Léo Moura é tão grande que ele ainda imagina ficar uma temporada nos Estados Unidos e voltar a vestir a camisa do Flamengo. Isso é provável ou improvável, Gilson? Eu acho que provável para um jogo, de repente, vir aqui fazer mais uma apresentação, um jogo, jogar mais pelo Flamengo. Acho difícil que vai ficar uma temporada lá de 3 anos, né, Zé Carlos? Agora, para ele foi legal,
A gente que está perdendo futebol, eu falei isso ontem com o Gerson na Transamérica. Nós perdemos um grande jogador no Rio de Janeiro, que já está difícil de craque. O Gerson foi mais além. Perdemos um grande lateral no Brasil, indiscutivelmente. Que é uma posição carente. Carente, né? não tem, mas nós ficamos com o Pará, que também é muito bom. O Pará é excelente. Muito bom. O cabelo, inclusive, é bonito. Agora, o Léo Moura vai deixar uma saudade muito grande numa lateral direita de grandes jogadores. Dentre eles, Leandro, que foi um dos maiores que vestiu o camisa. Leandro jogou no Flamengo, Carlos Alberto Torres jogou no Flamengo, lateral direito, Toninho Baiano, nosso Toninho com aquela saúde toda, o homem do overlap com Cláudio Coutinho, Léo Moura. Muitos aí que jogaram ali na lateral, mas o Pará ainda é o melhor. Ô Gerson, você não acha que essa discussão pode provocar aí uma polêmica e a galera pegar no pé do Pará? Eu acho que sim. Principalmente, né, ou começando por ontem, que você mesmo disse aí, que o Vanderlei foi justificar. Né? Ele foi justificar que a galera começou a vaiar. Exatamente. E vai pegar no pé dele todo o passe que ele errar. E que o Pará não tem nada com isso. Não. Só que Leonardo Moura é o Leonardo Moura, tecnicamente falando. Estou nem dizendo do tempo que ele jogou no Flamengo, mas tecnicamente falando. Tanto é que lá no time que ele vai para os Estados Unidos, ele vai jogar no meio do campo. Camisa 10, camisa 10. Como ele poderia ter jogado, e algumas vezes jogou, no meio do campo do Flamengo. Agora, para. Vamos pegar o Leonardo, não vamos mais, né? Mas, teoricamente, pegar o Leonardo Moura e botar no meio do campo do Flamengo, nesse meio do campo que está aí. Ele vai sobrar, ou ele sobraria nesse meio do campo. Pelo talento dele. E o Pará é totalmente diferente do Léo Moura. Exatamente. O Pará é um jogador limitado. Não temos nada contra o rapaz, o Pará, o ser humano Pará. Pará, não temos nada contra você. Mas só essa estatística. Mas você no jogando é totalmente diferente do Léo Moura, pô. Essa estatística dos erros de passe dele. Então, você vê, em 8 minutos ele errou 3. Exatamente. E o Léo Moura em 41 minutos não errou nenhum. Exatamente. Então, tecnicamente falando, não tem nem comparação. E outra coisa também. No Brasil, o Gilson botou no Rio de Janeiro sobrando. Pra dar moral pra gente. Eu coloco no Brasil. Se você encontrar Boca, que passou bem na frente. Cacá, nosso Cacá. Cacá! Passou na frente. Cacá, você fez um quarta-luz. Fez o quarta-luz, o zagueiro botou pra trás pra córner. Fala em quarta-luz, Canhota. O que você achou daqueles garotos que entraram ontem, alguns deles até, da Copa São Paulo de Juniores, e o Matheus Sávio, inclusive, fez o gol do Flamengo. Segundo gol. Eu acho que nesse bate-papo que não foi bate-papo, do treinador, né, com a galera lá da... Como é que é o nome disso, hein? Galera do elenco? Preleção? Nesse bate-papo que o Vanderlei fez com Preleção com os jogadores? Com os jogadores, ele devia dizer, galerinha, que é a galera que veio lá de baixo. Estamos aqui sempre de braços abertos para receber. Mas ele falou isso, que todo mundo vai voltar para os Exatamente. juniores. Mas por isso eu assino embaixo. Eu acho que isso é um trabalho perfeito. Ele treina com a galera e de vez em quando pensa 2, 3. E meteu os garotos ontem com 30 mil pessoas que a galera já conhece. Já conhece. Porque o nosso campeonato é tão organizado, mas tão organizado, que a preliminar joga na Gávea. E o clássico no Maracanã. Isso é uma vergonha. Bota a galera. Nós gostamos. Porque quando esse moleque, entre aspas, moleque no bom sentido, vai pro profissional, vai pro primeiro time, a galera já conhece. Já sabe. Esse joga assim, 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 é bom nisso, é ruim naquilo. Agora, se adivinhar, ninguém pode. O momento que todo vascaíno esperava aconteceu na tarde de ontem em São Januário. Veja só. Dagoberto foi apresentado oficialmente pelo Vasco ao lado do presidente Eurico Miranda. O jogador falou sobre a expectativa de jogar no futebol carioca. É o que me move, é o que eu busco a cada dia. E eu falei com o presidente, estou muito feliz por esse desafio novo na minha vida. Revelado pelo Atlético Paranaense, o atacante foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014 e espera repetir o feito pelo Vasco. Eu tenho muito a acrescentar, mas é um esporte coletivo, um esporte que todas as peças têm que estar funcionando para que você tenha o resultado final, que seja títulos, que seja vitórias.
O Dagoberto vai entrar no time do Vasco bem demais. Tomara que ele mantenha uma regularidade. É um jogador técnico, muito bom jogador. Agora, tem que repetir as atuações, manter uma regularidade, porque as últimas apresentações dele, inclusive no Cruzeiro, campeão brasileiro, ele estava sempre lesionado e não era titular, já. É verdade. Agora, ele é um grande jogador. Mas eu já ouvi dizer o seguinte, que o departamento médico e o departamento físico do Vasco vão pegar ele para dar mais uma pressão, porque ele vinha jogando 10 minutos, 15 minutos, ele não vinha numa batida como os outros. Agora, quando ele chegar de 100%, sai da frente, porque bom jogador ele é, goleador também. E não pipoca. Não. E o Vasco joga com bom sucesso domingo às 4h, é no Engenhão o jogo. Agora, hoje de manhã, o Dunga convocou a seleção para os jogos contra a França e o Chile, no dia 26 e no dia 29 desse mês de março. E as novidades são: Robinho está de volta à seleção, Marcelo Groi, o goleiro do Grêmio, e o lateral Marcelo, que inclusive não merecia ter ficado fora. O Dunga até agora não convocou nenhum lateral esquerdo que fosse superior ao Marcelo, que atravessa uma ótima fase, né, Gilson? O Marcelo joga pra caramba. No Real Madrid ele arrebenta. Na seleção ele também foi bem. É que ficou aquela marca daquele 7-1 da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha. Isso encheu o saco, né? E até hoje os caras tiram onda, gol da Alemanha. Você para numa casa do alemão para comer um pão com linguiça, o cara fala gol da Alemanha, é verdade. Mas é olha gol da aqui, Alemanha, vai fazer o quê? É só para eu entender aqui. Pode entender, pois não, querido. O que você não concordou? Quer que eu dê a lista? Não, não precisa. Só para eu entender aqui. Não é uma renovação? O Dunga não falou que vem numa batida... É uma renovação, mas se tomar 2 cacetadas seguidas são numa semana... São 2 jogos difíceis, não pensa que é moleza, não. A França jogando em Paris e o Chile em Londres. Mas é melhor perder agora do que perder de 7 para a Alemanha, tá certo? O campeonato do mundo. Você perde esses campeonatos sem vergonha que anda por aí, esses jogos amistosos, você está numa fase de treinamento, de observação. E pelo menos estão arrumando os adversários melhor, porque a França, o Chile são adversários tradicionais. O negócio de jogar com esses Kinga não sei da onde, Baba não sei da onde. Agora pode te preparar, porque o Dunga chamou o Jairzinho como assistente dele para esses 2 amistosos. De repente, ele chama o Canhotinha. Eu vou agradecer, mas eu não vou. Recusa o convite? Claro. Agradeço. Mas por que você vai recusar, cara? Não é meu negócio esse. Se fosse meu negócio, eu estava lá de treinador. Não é meu negócio. Depois tem que pegar avião, viajar de avião. Eu tenho outras coisas mais importantes. Agora, não é que a seleção não seja importante, naturalmente. Mas não é o meu negócio. Eu só quero dizer uma coisa. Renovação, tudo bem. Agora, para trazer o Robinho, tá certo? Vamos pegar um garoto, 2 garotos aí, né? E vamos testá-los na seleção. Porque o Robinho a gente já conhece e a idade dele já está avançada. Então faz uma coisa, traz o Zé Roberto, que é melhor do que o Robinho. O Diego Tardelli foi lembrado, ele que está jogando no futebol chinês. Agora, o que me chamou a atenção é que o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro, que tinham sido convocados anteriormente, que foram campeões pelo Cruzeiro, dessa vez o Dunga fora. Não chamou. Chamou o Marcelo Groi, goleiro do Grêmio, que está vivendo um grande momento, mas vai ser lá para ficar vendo o Jefferson jogar, né? Vai ficar lá. Boa, Jefferson! Beleza, garoto! Esse é o melhor disparado do Brasil e, quiçá, do mundo. Jefferson é um goleiraço. Tá brigando. Tá lembrado domingo passado, quando o René Simões sacou o Diego Jardel do time do Botafogo? Ele fez beicinho. Como é que faz o beicinho? Beicinho, faz o beicinho. Subiu a plaquinha lá, vai sair. Eu? Porra. Professor. Tirar do jogo, brincadeira, hein, maluco? Eu arrebentando, o cara vai me tirar. Tá bom. Aí sabe o que aconteceu? O René reuniu todo o grupo no vestiário e o Diego Jardel está sacado do time. Vai ser substituído pelo GG no clássico contra o Fluminense. Mas digamos que o GG não se enquadre bem. Quem é mais jogador, Diego Jardel ou GG? Diego Jardel. E eu discordo disso que fez o treinador. Castigo? Isso não existe. Não existe. Chama o cara no meio do bolo. Só que, isso que você fez não é contra mim, nem contra nada. É contra o teu companheiro que está entrando. No caso, o Sassá que entrou. Exatamente. Chamava o Sassá e falava, ele chiou pelo Sassá, que entrou bem no jogo, o Sassá. Exatamente. Então, tem nada a ver uma coisa com outra. Ele continua, se é melhor, ele continua como titular.
mas porque fez beicinho, você tira do time? Acho que não é por aí. Olha, aqui também não tem nada que culpar a imprensa pelo fato do Diego Jardel ter se destacado. O garoto tem habilidade, tem personalidade. Se foi por isso, errou. É castigo. Castigo vai ser castigado o clube, o time, se ele for sacado do jogo. Claro. E a galera, como é que vai reagir? Não, e a galera vai protestar, porque a galera sabe quem está jogando bem e quem está jogando mal. Por isso que não adianta você, quando está no rádio ou na televisão, ficar falando, fulano não... A galera tá vendo. Aí você não pode dizer que o cara tá jogando pra caramba se o cara não tá jogando nada. Ou o contrário, você dizer que o cara tá jogando pra caramba e o cara não tá... Então você... Não, pô, a opinião você tem que dar com a galera vendo, tá todo mundo vendo. Você vai dizer, por exemplo, Léo Moura ontem jogou muito mal. Pô, o cara foi o craque do jogo, arrebentou. Agora não fala que o Pará jogou mal, não, que o Vanderlei fica zangado. Esse Botafogo e Fluminense de domingo começa às 6h30 da noite no Maracanã. Bom e horário, o Fluminense está querendo se ajustar ainda, porque o Botafogo defende a liderança e o Fluminense não pode perder, senão seria a terceira derrota nesse período aí. Já pensou? No Campeonato Carioca. E segunda derrota em clássico, ele perdeu para o Vasco e perderia agora. E aí se o Botafogo vencer o clássico de domingo, o Botafogo vai deslanchar no campeonato nesse primeiro turno. E o Wagner está voltando. O Wagner está voltando. E é muito bom, Wagner. E vai jogar o Gerson. Tá lembrado do Marlon que fraturou o nariz, fez uma cirurgia e já tem condição de jogar. Da seleção sub-20 que ele fraturou o nariz na seleção. E ele pode jogar domingo contra o Botafogo, como também o Cristóvão Borges está montando o time. O Gerson vai jogar. O Edson pode voltar. O Edson deve ficar no banco. Vai jogar o Gerson. Vai jogar o Gerson. Ontem, inclusive, a gente fez uma matéria com o pai do Gerson. Você entrevistou o papai dele, né? Emocionante, cara. Ele falava mesmo. Ele, o cara tranquilão, falando numa boa. Falou, Gilson, falou com o Lucas Machado, inclusive. Um abraço para o nosso querido Lucas Machado, que fez a matéria maravilhosa. Ele falou que na época tinha R$10 no bolso, andava de ônibus lotado, andava a pé um grande pedaço, porque não podia pegar 2 anos que o dinheiro não dava. Ou seja, é de família humilde, batalhador, aí tá na briga, tá no sol, e joga bem. A gente torce para o Gum voltar, que está tanto tempo afastado do time do Fluminense e a zaga não se acertou até agora. Rápido intervalo e na volta continuamos batendo bola sobre o futebol carioca. Não sai daí não. Último recado do Gilson Ricardo. Garotinho, você falou bem, o jogo domingo às 6h30, o que eu espero é que nós tenhamos um grande público no Maracanã e sem briga de torcida lá fora, pelo amor de Deus. Né? Canhota? Olha aqui, abandona a tecnologia, não compre pela internet, que você vai ficar na fila para trocar essa porcaria desse ingresso e só vai entrar segundo jogo, no segundo jogo. O segundo jogo é retorno. Amanhã, 12h30, novo encontro falando do futebol carioca, logo depois do SBT Rio, que a Isabelle Benito apresenta aqui no SBT. Tchau, boa tarde para você.